Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Delphi. Hoje, para você que está aprendendo aí os primeiros passos com o Delphi, hoje vamos aprender a carregar imagens em formulários e editar alguns componentes para a gente entender o funcionamento das telas e as propriedades de cada componente, para que isso se torne mais familiar a você que está mexendo com essa incrível ferramenta. Então vamos lá, aqui ó. Vamos abrir um novo projeto, aqui ó, File, New Form Application. Na gravação do vídeo aí, eu estou regravando essa parte porque eu gravei e esqueci de aumentar o tamanho todo aqui da tela. Então essa parte aqui não vai aparecer no vídeo, tá? Mas nós só vamos utilizar a barra de componentes aqui de cima, ok? Tá, então aqui nós temos o nosso form. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, vejam aqui, a minha guia de componentes está aqui em cima, ó, tá? Vocês podem ajustar aí como preferir. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira coisa no formulário, eu vou colocar um componente de imagem, ó, standard adicional, né? Colei a imagem aqui, vou esticar ela. Vou colocar aqui, ó, na guia standard, vou colocar um botão simples. Esse botão vai ser o que eu vou clicar nele para abrir a imagem. E como é que eu faço para que o sistema vá lá no Windows buscar a imagem, para aquela navegação das pastinhas? É muito simples. Aqui, ó, nós temos na guia Diálogos. Aqui eu tenho vários diálogos, aquelas telinhas de abrir impressora, abrir arquivo, salvar como, etc. Tá tudo aqui, ó. Cada um tem o seu diálogo pronto, configuradinho. Então nós vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, The Open Picture Dialog. Eu colo em qualquer lugar do formulário. Isso aqui não vai aparecer na hora de rodar o programa, tá? Eu vou deixar com esse mesmo nome aqui, ó. Vejam que ele criou o nome do componente Open Picture Dialog. Vou deixar com o mesmo nome, tá? A princípio é só para a gente aprender o funcionamento. O botão aqui também eu não vou colocar nome, só vamos colocar o caption dele aqui, ó, o que vai mostrar no botão. Então vamos colocar abrir imagem. Abrir imagem. Na imagem aqui, ó, no componente que mostra a imagem, o nome dele está imagem 1. Vamos colocar aqui img foto. Ó, o name do componente, o nome dele, tá? img foto. Aqui fica Open Picture Dialog. Ou vamos colocar aqui também DLG de diálogo. DLG foto. Ou imagem. DLG imagem. DLG imagem. Imagem. Pronto. Para vocês entenderem aqui o seguinte, ó, vejam bem, estou no componente aqui, ó, DLG imagem. Aqui eu tenho algumas configurações, ó, nas propriedades. Ctrl 3D. Isso aqui é para dizer se é para abrir uma janelinha 3D ou 2D. Então vamos deixar 3D, que é o padrão único. Default est. A extensão default. Nós vamos colocar então asterisco.jpg, por exemplo, aqui, ó. Mas aqui eu tenho os filtros, ó. Quando vocês abrem uma imagem, por exemplo, aqui, ó, quando eu abro um diálogo, o que é o diálogo aqui para vocês entenderem melhor aqui, ó. Quando eu aperto aqui em abrir, ó, ele abriu esse diálogo aqui, ó, essa telinha. Tá vendo? Essa tela é o que vai abrir. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho os arquivos que eu vou abrir. E aqui eu tenho os filtros, ó. Esse aqui são os filtros, tá? Então, o que a gente vai configurar aqui, ó, é os filtros. Ó, entenderam? Tudo que aparece naquela listinha do lado está aqui configurado. Vocês podem, por exemplo, se vocês criarem um arquivo, talvez um dia vocês criem uma extensão só para vocês, vocês podem colocar aqui, ó, por exemplo, minha extensão. Extensão é com C ou com S? Agora, eu acho que é com C cedilha. Não, com S. Não sei. Sou ruim em português. E aqui eu coloco, por exemplo, minha. Asterisco ponto minha. Então, digamos que o meu arquivo termine sempre com minha.
Dou OK. Vejam bem. Olha aqui o que eu posso fazer. Ó. Dou 2 cliques nela, ela vai abrir. Ó, para que você teste. Tá vendo? E aqui eu tenho os filtros. Ó. Olha aqui a minha extensão. Aquela que eu criei. Tá vendo como é simples? Ó, aqui em cima, tudo você configura lá. Por exemplo, initial dir. É o diretório que você quer iniciar, que o programa já abra. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero que ele abra lá no D dois pontos, por exemplo. Quero que ele abra aqui. Quando eu mandar executar lá, ó, ele já veio na unidade D. Que seria o C, mas seria o CD-ROM. Vamos colocar o meu F aqui, ó. Executei aqui, 2 cliques. Ele veio no F, na unidade F. Tá? Então tudo você configura aqui, ó. Vou deixar em branco. Todas essas opções aqui você pode dar uma brincada nisso aqui e ver o que acontece, ó. Read only, show helper para permitir exibir ajuda. No change dir quer dizer que você, para a pessoa não conseguir escolher um diretório, ó. Vamos marcar isso aqui, vamos marcar e tentar navegar, ó. Eu não consigo. Não, ele conseguiu. Talvez aqui não é meio estranho. Ele conseguiu, não era para deixar. Mas tudo bem, vocês dão uma brincada nessas propriedades aqui depois. Tá? Agora vamos para a nossa aplicação aqui. Propriamente a execução dela. Então quando a gente clicar no botão aqui, ó, abrir imagem, vocês devem lembrar que se eu der 2 cliques, ele já vai criar um método aqui embaixo, ó, que tem o código todo, né? O código da Unity que ele criou. Isso aqui ele fez tudo sozinho, tá? Então isso aqui vocês não precisam se preocupar. Isso aqui é a classe. Vocês vão entender melhor de classe quando eu explicar a orientação a objetos. Eu já tenho a explicação da orientação a objeto em C Sharp lá, bem completa. Vocês, se quiserem assistir lá, vocês vão entender um pouco o que é orientação a objetos. Mas aqui no Delphi, então, por enquanto, pelo menos nessas aulas iniciais, não se preocupem com isso. Tá? Lembrando que para navegar entre o formulário e o código do formulário, você aperta F12. Tá? Então é o seguinte, ó. 2 cliques no botão, ele vai criar um método para a gente criar a execução dele. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa como eu vou trabalhar com JPG, a imagem JPG, eu preciso dar um uses aqui em cima, ó, uses. Eu preciso dizer que eu vou utilizar a biblioteca JPEG. Ó, no Delphi 7, lá nos antigos, era só escrever JPEG. No novo, ele vem igual as informações estruturadas aqui, ele vem igual o C Sharp também, ó. Então seria vcl.imagem.jpg. Vamos adicionar aqui no use. Isso aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar esta biblioteca. Uma biblioteca no Delphi nada mais é que uma lista de métodos, lista de funções prontas, que eu vou utilizar elas. Então, para que o código aqui onde eu estou implementando consiga entender os comandos que eu vou escrever, ele precisa saber de onde vai tirar essa codificação. Então aqui eu vou colocar, como era o nome da nossa imagem lá, era img foto, né? img foto. O nome do nosso componente lá da foto. Aí eu coloco img foto.picture.load from file. O que eu estou dizendo aqui, ó? O componente imagem, lá, aquele componente nosso da imagem. A propriedade, no caso, que armazena a imagem é a propriedade picture. Ela, no caso, é uma estrutura que vai tratar, vai demonstrar a imagem, vai montar ela na tela e vai armazenar isso em memória e tudo mais. Está tudo aqui dentro do picture. E aqui eu dou o load from file. Eu estou dizendo que leia no arquivo que eu vou colocar aqui dentro. Ó. Então leia o arquivo. Que arquivo eu vou colocar aqui?
eu vou colocar o DLG imagem, né? DLG imagem ponto file name. Entenderam? Porque quando eu mando executar o componente lá, o DLG imagem, ele executa, e se você coloca abrir ou você cancela, quando você coloca abrir, ele armazena o arquivo selecionado nesta propriedade aqui. Tá? Então, ele trouxe o arquivo aqui, pronto, ele vai carregar a imagem. Porém, digamos que eu não executei, eu abri lá o diálogo, mas eu cancelei. Então, significa que ele não trouxe arquivo nenhum. Então, eu preciso colocar uma condição aqui em cima. Ó. If se dlg imagem.execute. Na verdade, o que ele faz? Eu estou mandando aqui, eu estou mandando ele executar. E como ele retorna uma variável booleana dizendo se ele executou ou não, então eu já faço a condição aqui em cima mesmo. Então, if, eu deveria fazer assim, ó. Eu deveria mandar dlg imagem ponto e vírgula. Pronto. Isso aqui já resolve. Porém, eu não sei se eu apertei o OK, o abrir, ou se eu apertei o cancelar. Então, ele vai me retornar uma variável dizendo que executou ou não. Como é que eu controlo isso? Então, eu posso executar. Eu poderia criar uma variável assim, ó, var executou booleano. Aí eu coloco então aqui, ó, executou dois pontos igual a execute. Aí eu testaria if executou, se ele executou for igual a true, eu mando executar o comando ali abaixo. Tá? Isso aqui seria a implementação mais legível para vocês entenderem, tá certo? Porém, a gente não precisa disso. Eu vou fazer o quê? Vou simplificar esse código. Ó, presta atenção, eu não preciso da variável aqui, eu não preciso desse comando aqui, eu não preciso desta linha aqui, por enquanto. Ó. O que eu preciso? Eu preciso fazer isso aqui, ó. If execute them. Ó, só isso aqui, em duas linhas, entenderam? Por isso que a programação ela é muito variável e cada programador faz de uma forma diferente e muitas vezes você pode ir lá fazer uma refatoração no código e você vai melhorar essa codificação. Por que eu não preciso, como estava antes, estava igual a true, né? Ó, só que o seguinte, no Delphi, eu não lembro se nas outras linguagens também é assim, mas no Delphi, quando a informação ela é verdadeira, quando ela for true, eu não preciso dizer assim, ó, se for igual a true. Eu simplesmente fazendo isso aqui, ó, ele subentende-se que eu estou perguntando isso aqui, ó. Essa informação aqui é verdadeira? É. Então, o que ele faz aqui, ó? Quando ele executa o diálogo e retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se o cara apertou o botão abrir. E falso se ele apertou o botão cancelar. Então, se a informação for verdadeiro, isso aqui está dizendo essa linha. Se ele executar e retornar verdadeiro, faça. Faça o quê? Imagem carregue deste arquivo. Que arquivo? O arquivo que está já armazenado no mesmo componente da imagem que a gente mandou abrir. É só isso aqui. Esse aqui é a nossa codificação. Ó. Tudo que a gente fez é apenas colou esses três componentes e criou essa execução no botão aqui. Ó. Só esse método. Vamos rodar e ver se funcionou? Vem aqui, ó, o F9, né? Vejam bem, está aqui o nosso formulário. O formulário aparece em branco aqui, sem nada, no caso, e somente o meu botão aqui de abrir imagem. Eu clico aqui, então, ó, ele já abre as minhas imagens. Aí eu venho aqui e escolho uma das imagens. Ó, vou abrir outra imagem. Ó, abriu. Só que o que está acontecendo aqui? Ó? Essa imagem que eu abri, ela é enorme, ela é grande. Ela não cabe nesse quadradinho aqui, ó, ela abre em 100%. Tá? Então agora a gente vai aprender como encaixar essa imagem aqui. Fechei. Venho aqui no formulário. Agora eu venho nessa propriedade aqui. Ó. Prestem bem atenção. Na propriedade stretch. Isso aqui
faz o quê? Encaixar. Ele vai encaixar a imagem nesse quadrado aqui, ó. Agora vamos rodar aqui e ver o que acontece. Abrir imagem, escolho a minha imagem e ponho abrir. Ah, é que aqui é um PNG. Vamos escolher outra imagem. Vou pegar fotos aqui. Essa aqui. Também é PNG. Vamos escolher aqui, ó. Então o filtro JPG. Agora sim, ó. Abrir. Ó, pronto. Carregou a minha imagem. Eu estava escolhendo a imagem PNG, então ele não conseguiu. Ele encaixou a imagem todinha dentro do quadrado aqui do componente imagem. Agora nós podemos brincar com isso aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no alinhamento, ó, na propriedade imagem, eu venho no align aqui, ó, e eu coloco align. Eu coloco então para alinhar ao cliente. Ele vai alinhar ao cliente, ele vai encaixar no formulário, ó. Então, se eu esticar, se eu encolher o formulário, ele tá a imagem ali. Então, vejam bem, vamos colocar o botão no cantinho aqui e vamos rodar. Abrir imagem. Vamos escolher aqui o filtro JPG e vamos escolher esta aqui. Ó, pronto. Ele encaixou a imagem no formulário inteiro. Entendeu? Eu posso encolher esse formulário, a imagem vai estar sempre encaixadinha. Então até vocês podem utilizar isso aqui como um plano de fundo da sua aplicação. Certo? Então, essa aqui foi a aula de hoje, para que vocês aprendam como obter uma imagem e carregar para o formulário, e algumas propriedades aqui de cada componente que a gente utilizou. Tá certo? Eu conto com você, espero que você possa já curtir esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva, que o canal, quanto mais inscrito tiver, é melhor. Se você inscrevendo-se no canal, você vai receber, quando surgir um novo vídeo, você vai receber um e-mail avisando dessa nova postagem. E assim você colabora. Eu colaboro com as informações aqui no canal e você colabora divulgando as informações. Tá certo? Acessem lá, curtam a minha página www.facebook.com/otavinomota. Curtam lá, que lá eu costumo postar algumas coisas, faço algumas pesquisas e lá a gente pode conversar melhor. Tá bom, galera? Um abração aí, até mais!